Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste dia 26 de junho, celebramos a memória de São José Maria. E quando celebramos um santo, é importante termos em mente algumas coisas. O modo como devemos celebrar, né? O que essa celebração quer nos trazer, o que essa celebração quer nos dizer. Celebrar um santo, em primeiro lugar, agradecer. Agradecer a Deus pelo seu exemplo, pelo seu empenho na sua vida em corresponder à vontade de Deus, em buscar aderir ao Senhor, em nos mostrar um caminho de aderência à vontade dele. E, além disso, ver, né, o que ele tem diante deste caminho que traçou, o que ele tem a nos ensinar, o que ele tem a nos mostrar, né, quais são essas expressões de correspondência que ele deu diante dos seus ensinamentos, diante da sua vida, que nos levam a conhecer mais, a buscar mais este caminho para estar com Deus. E por fim, seguir esse exemplo, né? Isso é devoção propriamente, né? Ser devoto de um santo é seguir o seu exemplo, né? Seguir aquilo que ele pôde cumprir, seguir, de certa forma, este caminho que ele traçou, né? Corresponder, imitar suas virtudes, né? Buscar isso. E diante desta celebração de São José Maria, que hoje, né, no dia 26, celebramos, né, é bom vermos isso, né? É bom vivermos isso. Primeiro, agradecer, né? Agradecer a Deus por nos ter dado São José Maria, fundador do Opus Dei. Como ele mesmo gostava de dizer, a obra, né, é isso, né? É uma partezinha da igreja, é uma família, né? E ele mostrou a esta sua família, a seus filhos, isso, né? A vivência na vida ordinária, o poder corresponder a Deus no cotidiano, o poder aderir a Deus no cotidiano da nossa vida. E como ver este seu exemplo sendo luz para os nossos tempos, sendo luz para a igreja? Para isso a gente tem que ver, né, toda a caminhada da igreja, né? Na história da igreja, os primeiros cristãos começaram sendo estes grupos familiares, né, que se concentravam em pequenos lugares, né, e diante da vivência, dos encontros, buscavam ter esta correspondência, essa vivência em família, né, este, este hábito por isso foram chamados de irmãos, né, então essa proximidade, né, e ali buscavam conhecer a Deus, celebrar. Mas no decorrer do tempo da igreja foram surgindo então as ordens religiosas, começando pelo monaquismo, né, os padres do deserto, depois propriamente os mosteiros. Depois veio a vida um pouco mais ativa com as ordens mendicantes, mas ainda assim um sentido da fuga mundi, ou seja, eles estavam voltados para Deus, fugiam do século, né, fugiam do mundo. E ali, diante daqueles hábitos, buscava a vida de santidade. Mas os demais cristãos, né, aqueles que eram chamados ao matrimônio, eram, neste caminhar, durante muito tempo foi visto como uma segunda classe. Olha, para vocês que não conseguem corresponder a isso, então não é assim. E olhando para o todo, vemos isso, né?
Vemos que nosso Senhor Jesus Cristo é bem claro: sede santos, como vosso Pai é santo. Então, o Senhor chama a todos à santidade, não a alguns, não a um ou a outro, a todos. A todos. Ele busca visitar, tocar, transformar ali, naquela vida, naqueles hábitos. Né? Não é necessário fugir do mundo. Alguns são chamados a isso. São José Maria mesmo dizia: olha, eu amo a vida religiosa, o seu modo de rezar e tal, mas foram eles que foram chamados a isso, não eu. Ele mesmo dizia: eu sou chamado a ser sacerdote secular, a viver no século, a viver no mundo. E também cada um de nós, né, a viver no mundo, a viver na vida cotidiana, a nos santificar diante do nosso dia a dia. E devemos aprender a fazer isso, né? Buscar este caminho de santificação no nosso dia a dia. E por isso ele dizia, né? Amar, que devemos amar o mundo apaixonadamente. Essa foi dada até o nome de uma de suas homilias, né? Amar o mundo apaixonadamente. O mundo não é ruim. Não. Existe mundanismo, existem essas coisas, mas o mundo o Senhor fez bom. Né? E devemos aprender a amar a vida cotidiana, amar aquilo que o Senhor nos chama para sermos verdadeiramente aquilo que o Senhor quer, sal da terra e luz do mundo. Né? E aprender isso, né? A ter este empenho no nosso dia a dia a fim de nos santificar. Vemos que, tá certo, quando ele começou a dizer isso, que o matrimônio é uma vocação, que todos são chamados à santidade, foi quase que tido como uma heresia, mas que depois se consolidou. Né? O Vaticano II mostra justamente isso, o chamado universal à santidade, quase que confirma aquilo que ele já vinha dizendo. Né? E devemos fazer isso, né? Aprender a olhar a igreja como uma família, a buscar estar junto, né? Buscar nos santificar diante daquilo que o Senhor nos chama. Né? E como podemos fazer isso? Né? Primeiro agradecendo a Deus, seu exemplo, nos ter dado, São José Maria, a fim de, olha, tá aí, né? Cada santo ao longo da história mostrou, né, ser um farol para o mundo, para mostrar o caminho para seguir a Deus, para seguir o caminho da verdade. Né? São José Maria, para os nossos tempos, fez isso, né? Mostrar, olha, todos são chamados, né? Então agradecer a isso, né? Agradecer a Deus por isso. Né? Mas, celebrando a São José Maria, não basta ficarmos nisso, não basta agradecermos a Deus sem conhecê-lo, sem nos aprofundar naquilo que ele nos ensina, sem imitá-lo, sem buscar corresponder com a nossa vida, né? E para sermos introduzidos, claro, ele tem vários escritos, né? Tem cartas, tem homilias, tem vários outros livros, né? Tem a Via Sacra, tem o Santo Rosário, tem Suco, Forja, Caminho. É impossível ver numa meditação tudo, né? Caminho, cada ponto de caminho é quase uma meditação. Mas alguns pontos podemos tentar relacionar para nos ajudar a seguir e diante disso ver aquilo que ele nos ensina. Talvez não é o primeiro ponto, mas talvez um dos pontos mais centrais de caminho, ponto 815, que mostra justamente isso, no cotidiano. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves, está no que fazes. É isso, né? Desde o ensinamento, né? Aprender a ser. É algo que, por vezes, quando medito este ponto, eu vejo isso, né? Aprender a ser. Não fazer coisas. Né? Por vezes as pessoas vão fazendo e são fazedores. Né? Mergulham sem fazer, em querer coisas, mas ficam só nisso.
não dão o melhor de si, não se esmiuçam nas pequenas coisas, fazem as coisas superficialmente. E por isso vemos as coisas como estão. Não é o melhor. Porque não fazem para Deus. Fazem porque querem muita coisa. Querem ter muitas obras. Querem ter muita produção. E não dar o melhor. A santidade está em dar o melhor. E por isso, cumprir o pequeno dever de cada dia. Não querer grandes coisas. A nossa maior obra é feita aos poucos. Né? Não devemos querer, né, ter algo grandioso, mas que é só uma aparência, que é só uma casca. Mas a profundidade daquilo, a solidez daquilo não tem. Não. A solidez está em dedicar, né, naquele pequeno trabalho, naquela pequena coisa. Em fazer da melhor forma aquilo. Esse é o centro. Esse é o centro, né? Fazer cada coisa da melhor forma. Estar naquilo que se está fazendo. Não querer fazer 10 coisas ao mesmo tempo sem dar atenção a nada e fazer as coisas de qualquer jeito. Mas, se eu estou fazendo, sei lá, se eu estou lavando a louça, eu vou lavar a louça da melhor forma. Não, olha, eu vou pegar aqui e passo e não sei o que para acabar logo. Não. Um exemplo, né, que por vezes, certa vez já ouvi, e gosto de repetir, é ver, né, olha, se nos propõe, né, justamente a voltar, a Maria dizia que o melhor exemplo para descrever a obra são dos primeiros cristãos. Entre os primeiros cristãos, os primeiros estava a Virgem Maria. E que, como diz, tantos santos dava mais glória a Deus lavando a louça de casa do que toda a corte celeste. Por quê? Porque fazia com amor, fazia com dedicação. Imaginamos a Virgem Maria lavando a louça, ela estava ali, porque queria demonstrar amor naquilo que estava fazendo. E louvava mais a Deus que todos, porque fazia com mais amor, com maior empenho. A gente também deve buscar isso. Devemos buscar isso. Fazer cada coisa com amor, com dedicação, colocando amor aos detalhes. Né? Um exemplo que gosto de dar é uma vez, São José Maria, com Dora, e ali viu, né? Ela, numerária auxiliar, lavou as panelas e ele viu, né, aquela frestinha entre a panela e o cabo, estava ali uma gordura, ele foi, reclamou, ela foi, viu, não disse nada, mas pegou uma ferramenta, desatarrachou tudo para limpar aquelas frestinhas. Depois ele voltou, falou, poxa, acho que eu peguei pesado, mas vendo, ela colocou amor. Era isso, né? É colocarmos amor naquilo que estamos fazendo. Nos dedicar. Assim nos santificamos. Assim verdadeiramente crescemos. Assim verdadeiramente louvamos a Deus. Porque é para Ele. Também, um outro ponto, né? Esse São José Maria apresentou mais de uma vez, mas talvez o modo mais famoso esteja na sua homilia mais famosa, Amar ao Mundo Apaixonadamente, que está recolhida em entrevista com Monsenhor Escrivá, no ponto 116, mas também está presente a ideia em suco, no ponto 309. Por isso, tanto repito, consistente martelar, que a vocação cristã consiste em transformar em poesia heróica a prosa de cada dia. Na linha do horizonte, meus filhos, parecem unir-se o céu e a terra, mas não. Onde de verdade se juntam é no coração, quando se vive santamente a vida diária. O modo como ele expressa em suco é, de longe, lá no horizonte,
parece que o céu se junta com a terra. Não esqueças que onde de verdade a terra e o céu se juntam é no coração do Filho de Deus. Então, é ver isso, né? É viver santamente. É transformar, né, a prosa de cada dia, as dificuldades, os trabalhos de cada dia em poesia heróica, né? É colocar amor. E como se colocar, devemos colocar amor? Primeiramente sabendo elevar, né? Elevar a Deus, entregar tudo a Deus. Por isso, o plano de vida é tão importante. Qual é o meu plano de vida? Quais são as minhas orações, né? O que eu coloco hoje, que eu vi com o meu diretor e falo, olha, são essas as minhas orações e como é que eu organizo? Eu me dedico a elas? Quando eu faço? Como eu faço? Meu minuto heróico, no meu despertar, eu cumpro? Eu cumpro o meu parar tudo para dormir? Para poder levantar cedo? Eu cumpro as minhas orações? Busco me empenhar em cada uma delas, né, em estar ali, né, pegar, fazer a minha meditação, a minha leitura bíblica, o meu oferecimento, assim que eu acordo, entregando tudo a Deus, tudo que eu faço a Deus, todo aquele meu dia a Deus, pedindo a Ele e agradecendo por tudo aquilo que Ele me entregou, por tudo aquilo que Ele me deu neste dia, por me ter conservado a vida, e que eu possa entregar tudo a Ele. Ter estas, olha, meu terço, qual o momento que eu vou parar, qual o momento que eu vou fazer, né? A saber aproveitar também o tempo, organizar o dia, né? Saber, olha, tem isso, tem aquilo, tem aquela atividade, então, olha, isso daqui eu vou colocar um pouco, eu tenho isso daqui que eu tenho que fazer e eu vou me dedicar ao máximo, né? E fazer, né, cada coisa com maior empenho, com maior amor, colocando, né, se doando em cada uma daquelas coisas e fazendo como uma oração. Vou parar, vou fazer minha meditação, né, vou escutar minha pregação, vou, né, me concentrar, estar ali, buscar o Senhor ali, né? Porque senão, se não fazemos isso, vivemos de reservas. E viver na reserva, uma hora acaba. Não podemos ficar vivendo de restos. Temos que estar sempre com o nosso tanque espiritual cheio para ir mais além, né? Então, é isso, né? Saber transformar. Viver santamente é no nosso coração. No nosso coração que Deus está, né? E devemos fazer isso pegando e olhando cada uma das coisas. Ah, tem aquela dificuldade, tem aquela barreira, tem aquela tribulação. Eu vou enfrentar aquilo. Como? Com Deus. Porque é Ele. É Ele o sentido, é Ele o motivo. É para Ele. É para a glória dEle. Né? Sabendo pedir paciência. Sabendo driblar as coisas. Né? Buscar, né, fazer boa cara, sorrir. Saber me penitenciar, né? Saber o que eu posso tirar, como, né, eu posso melhorar, quais são as coisas que eu vou pegar e vou entregar para Deus, que eu vou oferecer a Deus. É isso, né? É assim que se vai transformando, é assim que encontramos a Deus. Principalmente priorizando aquilo que é essencial, a Santa Missa, né, a visita ao Santíssimo, ir ao Senhor, estar ali com Ele, saber falar com o Senhor, principalmente depois que se recebe a comunhão, Deus está dentro de nós, saber falar, saber rezar de verdade. Há pouco tempo tivemos a solenidade da Santíssima Trindade, de Corpus Christi, né? E é Deus que habita em nós. Saber disso, né? Somos filhos de Deus e Deus habita em nós. Devemos aprender a encontrá-lo, né? E nos dedicar a Ele.
Um outro ponto também de seus escritos que nos ajudam um pouco a, a este empenho, a esta visão, né? Numa outra homilia, né, que está em É Cristo que Passa, né, no ponto 110, uma parte da homilia Cristo presente no cristão, que diz: Deus chama-nos através das vicissitudes da vida diária, no sofrimento e na alegria das pessoas com quem convivemos, nas aspirações humanas dos nossos companheiros, nos pequenos acontecimentos da vida familiar. Chama-nos também através dos grandes problemas, conflitos e tarefas que definem cada época histórica e que atraem o esforço e os ideais de grande parte da humanidade. Nesses 3 pontos, São José Maria enfatiza, né, a vida cotidiana, a vida diária, e sabermos viver, né? Teremos tribulações? Sim. Nosso Senhor, quando nos chamou e disse: quem quiser seguir-me, Ele não disse: sente no sofá, pegue um balde de pipoca e assista um bom filme. Não. Então, deita na rede e se balance. Não, Ele disse: toma a tua cruz de cada dia. Terão tribulações, sim, de acordo com cada época. Aquilo que viveu os primeiros cristãos não é a mesma. Não são os mesmos empates que vivemos hoje. O que viveu, né, São Francisco e os cristãos, né, do período, né, ali da escolástica, não é o mesmo. Não são as mesmas tribulações, não são os mesmos desafios. Aquilo que viverão os cristãos daqui a alguns anos à frente não são os mesmos que estamos vivendo hoje. Mas ainda assim, as nossas tribulações devem ser vividas com afinco, com amor, enfrentando. Temos, assim como tantos tiveram em suas épocas, problemas. Os cristãos tiveram heresias. Hoje, tudo é no politicamente correto, tudo tem esse problema, tem essas exigências. São as questões do nosso cotidiano. Tem as ideologias, mas cabe a nós saber enfrentá-las. Saber enfrentá-las e, em meio a elas, buscar nos dedicar e dar amor, né? Ver, né? E saber ajudar aos outros, saber fazer este apostolado, amizade, confidência, né? Ser próximo, transmitir esta suavidade deste amor com Deus e não pesar. Às vezes nós somos extremamente pesados aos outros. Queremos uma exigência onde nem nós mesmos cumprimos. Isso não. Isso é o farisaísmo. Nosso Senhor quer e nos mostra um caminho diferente. São José Maria nos ensina um caminho diferente a seguir. Devemos buscar, né? Buscar esta correspondência, este amor a Deus. E por isso, diante dos seus escritos, vemos para aqueles que conhecem um pouco de sua vida que nada mais foi daquilo que ele buscou viver, né? Foi coerente e vemos isso, né? A sua coerência diante da sua vida. E por isso devemos nós também seguir os seus exemplos. Seu exemplo na sua vida de oração, a prioridade, né? O buscar com afinco a missa, né? Ver como ele tratava nosso Senhor. O olhar amoroso, né? O como ele fala e expressa, né? Sobre a Eucaristia, o amor que devemos ter, o amor como devemos receber o Senhor. Devemos também buscar isso, saber amar a Deus, visitá-lo. O Senhor está ali há 20 séculos no sacrário nos esperando e devemos nós ir a Ele, nos encontrar com Ele, estar próximo, ir a seu encontro e recebê-lo dignamente.
a confissão, preparar-se bem para confessar. É tão triste quando as pessoas não se preparam minimamente para se confessar e acham que é qualquer coisa. Isso não. Devemos ser diferentes, nos preparar bem, fazer um bom exame de consciência, ter consciência daquilo que eu fiz contra Deus e pedir perdão a Ele. Tá ali para condoído, para saber amar, né? Para aprender com Deus a amar. A prioridade em ler a palavra de Deus e meditar, né? Meditar, seja diante da liturgia de cada dia, a primeira leitura, o evangelho, saber entrar ali, saber beber, né? A leitura sequencial do evangelho para estar com Deus, para aprender dele, para caminhar com ele, para ver aquilo que ele me ensina a cada dia, com as suas palavras. As orações que temos, devocionais, as orações que temos como por obrigação, por exemplo, os clérigos, né, tem o breviário a ser rezado, né? Então, a dedicação, o fazer com amor cada uma dessas orações, o Santo Terço, rezar bem, rezar meditando, rezar, né, com este ato de empenho na oração, como se fosse uma criança falando e estando na companhia do seu pai. Este saber estar na presença de Deus, escutar aquilo que Ele nos fala, porque Deus nos fala e quer de nós que com Ele estejamos, com Ele falemos. Vemos também seu exemplo e sua dedicação a todos, a sua disponibilidade. E a todos, né? Atendia, ia no patronato dos enfermos e rodava, né, naqueles primeiros anos em Madrid, rodava tudo. A dedicação com que tinha. Devemos também aprender isso, né? Poderia talvez perguntar, padre, mas como ele era padre, né? Só que ele é pai. A dedicação aos filhos, o saber ensinar os filhos. Certa vez dizia, em uma outra meditação, que é triste ver que tantos não ensinam seus filhos como devem, né? Como deveriam. Né? Os filhos não têm respeito por tantos, porque os pais não ensinam aos filhos a terem respeito por eles. Será que nós temos respeito? Ou saber falar o nome correto de tratamento ao pai e à mãe, senhor, senhora, né? Porque senão tudo vai ser você. Não. Saber ver, né? Saber ver que um padre é um pai. Então se deve dirigir a ele como se dirige a um pai. Ter esta reverência. Não é irmão, não é você. É ver, ali está meu pai. Aquele que me dirige espiritualmente, aquele a quem vou e cuida de mim. Do mesmo modo, né, aos outros, a alguém mais velho, a uma autoridade pública, saber falar o Senhor. Isso faz parte da educação. E a dedicação à família. Vemos que hoje em dia as crianças quase que mandam na casa. Isso é a falta de amor dos pais para com seus filhos, de não dar limites. O saber dar limites, os filhos pedem isso. Então, se dedicar. Ah, cansa. Mas a missão é essa. Então, saber se dedicar. Ir para um lado, ir para o outro. É assim. Esta dedicação. É assim que se santifica. São José Maria foi um pai de muitos filhos e a cada um se dedicava e buscava saber como é que estava. Quando estava, durante um tempo, ficou no manicômio ali por perigo, né, de sua vida, e queria saber de cada um dos seus filhos como é que estava, né? Depois, quando
deu a volta pelos Pirineus, a mesma coisa. Então, saber isso, né? Saber como é que o filho está na escola, se está se dedicando, saber cobrar dele, mas saber também dar amor e estar do lado. Além disso, São José Maria nos ensina, diante do estudo, do trabalho, este empenho. Este empenho nos detalhes, como já disse Lidora, né? Também um outro exemplo é ele, né? Certa vez fazia várias missões com jovens, né? Ia ajudar aqueles que necessitavam, e pediu certa vez a um jovem que num local que ajudava leprosos, se eu não me engano, ou tuberculosos, e que tirasse, né, aqueles dejetos, aquilo, né? E depois ficou, poxa, aquele rapaz, ele foi ver, passou perto e estava jogando fora, falando, Senhor, que eu faça a boa cara, né? Ele entendeu. Né? Também nós devemos fazer isso, fazer a boa cara, cuidar com empenho, com amor, ter esta boa alegria. Né? É um livro que fala sobre São José Maria, que diz, o mestre do bom humor. Nas suas entrevistas, podemos ter contato, algumas no YouTube, alguns vídeos, e vemos o bom humor que tinha. Quando esteve no Brasil, né, um fato que contam, não estava vivo ainda, não tinha nascido, né? Mas convivendo com alguns padres que contavam coisas sobre ele, algo que diziam é que ele estava um pouco doente, teve que fazer alguns exames, levaram os exames a um médico, né? E o médico se surpreendeu e falou, olha, essa pessoa está de cama e muito mal, né? Falei, não para quieto, tá de um lado para o outro, dando testemunho, pregando. Eu falei, isso é impossível, né? E tudo com bom humor, com amor, né? Porque, porque a sua espiritualidade, porque o seu amor a Deus sustentava. Devemos ser assim, ir além, fazer tudo com amor, não pesar aos outros, mas testemunharmos com a nossa alegria, com o nosso amor, com a nossa entrega a Deus. E diante deste dia que celebramos São José Maria, agradecer e aprender com ele, né? Aprender com ele, com seus escritos, com seu exemplo, com a sua vida. Algo que São José Maria sempre teve foi esse amor à Virgem Maria, ao ponto que faleceu olhando para ela, para Nossa Senhora, né, a imagem do quadro que tinha no seu escritório, Nossa Senhora de Guadalupe, né? E ela esteve ali, né, sempre presente na sua vida, né, seja Nossa Senhora dos Anjos, né, em Torres Ciudad, quem sua mãe o consagrou, né, e recebeu dela o milagre da sua vida, da sua recuperação rápida, também nos últimos momentos, e ao longo de toda a vida, teve sempre ela presente, porque a mãe ensina, né, aos seus filhos a ir a Deus, que possamos também a ela recorrer e aprender com São José Maria esta devoção para estarmos sempre com a Virgem Maria e assim podermos sempre estar mais com o Senhor. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.